Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo você vai entender por que comprando à vista você pode estar deixando de ganhar um sério dinheiro e também por que sempre ou quase sempre, pelo menos, os ricos compram financiado. Fica até o final que você vai se surpreender e se você trabalha com vendas, esse vídeo vai ser bem útil. A ideia de fazer esse vídeo veio porque eu estava fuçando meus materiais de treinamentos de vendas que eu fiz aí ao longo dos 17 anos que eu já tenho com vendas de automóveis e eu encontrei esse treinamento que eu fiz em 2011 na Ford, muito legal, e eu vou compartilhar aqui com vocês. E esse treinamento ensina você a mostrar para o cliente que vale a pena financiar mesmo que ele tenha o dinheiro à vista e mesmo que os juros do financiamento sejam bem maiores do que do investimento que ele for fazer. Esse cálculo não vale só para carros, vale para imóveis também, para outros ramos. Sério, essa conta é sensacional, mas você deve estar se perguntando por que a concessionária estava preocupada em ensinar os seus vendedores a convencer os clientes a financiar o carro e não comprar à vista. Não é melhor comprar à vista, dinheirinho na mão ali, venda mais rápida? Mas isso é até simples de te explicar. A concessionária ganha uma comissão indecente, chega a ser valores indecentes, exorbitantes em cima dos financiamentos. Para você ter uma ideia, podem ser até 3 comissões. A primeira comissão é o Plus, ele é um acordo sobre o volume de financiamentos. Então vamos dizer que a concessionária financie durante um mês R$1 milhão financiado e por cumprir essa meta do 1 milhão, eles vão ganhar então 3% de comissão. Isso vai dar R$30 mil de comissão somente no Plus. A segunda comissão e mais famosa é o retorno sobre financiamentos. O que é o retorno? Ela é uma comissão onde quanto maior o juro que o lojista ou o vendedor oferecer para o cliente, maior a comissão. Ou seja, você ganha uma comissão para o financiamento do cliente ficar mais caro, uma taxa de juros mais alta. E como que isso funciona? É uma tabela que vai do R0 até o R5. Quanto maior o número, maior os juros do financiamento do cliente. E para cada casa de retorno, você multiplica por 1,2%. Ou seja, se fizer um retorno 0, não tem comissão nenhuma. Mas se fizer um retorno 5, aí você ganha 6% de comissão. Se o concessionário for bem ganancioso, num financiamento de 50 mil, por exemplo, colocando no retorno 5, ele vai ganhar R$3 mil de comissão em apenas um financiamento. Você achou muito, né? Deve estar indignado, pois saiba que lá quando eu fiz esse treinamento em 2011, existia até a tabela 12, até o retorno 12 de financiamentos. Nunca antes na história desse país os bancos, as instituições financeiras ganharam tanto dinheiro. E por fim nós temos a TAC, ou tarifa de abertura de crédito, tarifa de cadastro, que é uma taxa totalmente aleatória que o banco pode cobrar de você ou não. Pode ser R$100, pode ser R$1.000, pode ser R$2 mil. O valor é o que o banco quiser. E nesses acordos com as concessionárias, até uma parte dessa taxa acabava ficando com a concessionária. Ou seja, o banco cobrava lá R$1.000 e a concessionária recebia mais 300 de comissão, por exemplo. Ok, chega de história, agora vamos para a nossa conta. É importante salientar que essa conta eu vou fazer como o vendedor. Eu vou te apresentar ela como o vendedor apresentaria e depois eu vou te contar os segredos. Bom, digamos que você está negociando um carro de R$50 mil e você tem só 2 opções para facilitar aqui o nosso cálculo. Uma opção seria comprar o carro à vista e a outra opção seria financiar 100% do valor em 48 prestações. Bom, a primeira opção é simples, comprou à vista. O que aconteceu? Você se descapitalizou. Se acontecer uma emergência, imagine com um familiar seu e você precise salvar ele, levantar essa grana do carro a toque de caixa. O que você vai ter que fazer? Vender o carro a preço
de banana, vai perder muito dinheiro. Agora vamos para a segunda opção do financiamento. Você pode acompanhar comigo esses cálculos com uma calculadora financeira, ou se você quiser, mais simples, você pode entrar em qualquer site aí que tem essas calculadoras automáticas. Eu vou deixar um no link aqui para vocês. 50 mil reais financiado no CDC em 48 prestações com taxa de 1,5% vai te dar uma prestação de R$ 1.468,75. No total, no final, se você pagar de uma em umas 48 parcelas, você pagará R$ 70.500. Isso se você não adiantar nenhuma parcela, porque você sabe, é um CDC, você pode adiantar parcelas e pagar ainda menos juros. A gente vai considerar aqui uma rentabilidade líquida de 1% ao mês, certo? Para o investimento, onde você vai ter que colocar esses 50 mil reais e deixar ele rendendo por 48 parcelas. Quando você tem um montante inicial legal, você consegue negociar uma taxa melhor. Mas a gente vai considerar 1% aqui para tornar a conta mais realista. Você acha que o valor vai ser maior ou menor do que o do financiamento? Veja, o juros do financiamento é bem maior, né? Mas olha aqui, no final dos 48 meses você terá um montante de R$ 80.611 na sua conta, meu amigo. Ou seja, R$ 10.111,30 a mais do que no financiamento do carro. O que? Como assim, Rai? Que bruxaria é essa? Como que pode ser maior se a taxa do financiamento é 1,5% e a taxa do investimento é 1%? Isso só é possível porque os juros do investimento são juros compostos, ou seja, fica rendendo juros sobre juros. Já na tabela do financiamento é utilizada a chamada tabela Price, são parcelas pré-definidas, as parcelas não mudam. Quando você financia o carro, é sempre assim. Quando você financia um imóvel, tem duas opções. Tem também essa tabela Price e tem aquela outra que vai mudando conforme os meses vão passando. Então, sim, está correta essa conta. Você vai ganhar mais de 10 mil reais optando por deixar o dinheiro rendendo no investimento. A gente considerou aqui um investimento bem conservador, bem tranquilo aí para você manter o seu dinheiro e ficar sossegado. E tem mais vantagens. Por exemplo, você não descapitalizou nesse caso. Então, se acontecer uma emergência, porque na vida da gente todos estamos sujeitos a emergência. Se você precisar levantar rapidamente esse dinheiro, você consegue levantar no caso de um investimento como um CDB, por exemplo. Claro, você vai perder rentabilidade, afinal de contas o teu acordo era tirar aquele dinheiro só depois de 48 meses. Mas ainda assim, ainda que você tenha algumas pequenas taxas para pagar, é muito melhor do que você precisar vender um automóvel a toque de caixa. Ou seja, só um burro para comprar um carro à vista, não é mesmo? Por isso que os ricos só compram carro financiado. Negócio fechado então? Tudo certo. Bom, nesse momento você deve estar assim fazendo conta, você que é mais desconfiado deve estar igual a Nazaré, pensando, tem alguma coisa de errado aí, algo de errado não está certo. E você tem toda a razão. Isso acontece porque essa conta ela foi bolada de modo a te enganar, a te levar ao erro, na verdade. É como aquela piada dos 3 amigos que foram no restaurante e receberam um desconto dos R$ 5 e depois ficaram se perguntando cadê o R$ 1, sabe? Se você não sabe, alguém escreve essa piada aqui porque ela é muito boa e sempre deixa o pessoal com a pulga atrás da orelha. E a conta é propositalmente feita para embaralhar as suas ideias e fazer parecer certo algo que está errado. E para isso ela usa muitos elementos verdadeiros. É por isso que dá certo tantas vezes. Essa técnica é muito utilizada na construção de narrativas. Então agora eu vou abrir o jogo com você. A gente vai separar o joio do trigo, ver o que é verdade e o que é mentira nessa conta toda. Primeiro,
O cliente descapitalizou comprando à vista? Sim, isso é verdade, o cliente empatou o dinheiro no carro, se precisar do dinheiro não vai ser tão fácil assim. O que nos leva à segunda informação verdadeira. Se você precisa vender um carro a toque de caixa, você vai perder muito dinheiro? Sim, também é verdadeiro. Quem lida com carros aí sabe que para conseguir o dinheirinho à vista, do dia para a noite a pessoa acaba vendendo abaixo do valor de mercado. Terceiro, é verdade que os rendimentos do investimento superam os juros do financiamento, mesmo com uma taxa bem pior? Sim, como eu falei, a conta está certa e é verdadeira. 4. É verdade que eu posso adiantar as parcelas do financiamento e pagar ainda menos juros? Sim, essa informação também é verdadeira. 5. Em uma emergência eu posso resgatar o dinheiro da aplicação? Também é verdadeira. Como eu expliquei, tem algumas tarifas, você vai perder a rentabilidade, mas é uma opção melhor do que ter que vender um carro. E a sexta informação, é verdade que os ricos sempre compram financiado? Sim, também é uma verdade. Quase sempre, né? Sempre é uma palavra muito radical, mas quase sempre os ricos compram financiado e você já vai entender o porquê. Poxa, Rai, mas o vendedor só falou verdades, então qual que é a pegadinha, qual que é o erro? É a conta que não foi feita, meu amigo, porque olha só, se por um lado a gente está considerando que você vai pegar 50 mil reais, deixar investido e pagar mais uma parcela mensal de R$ 1.468 em 48 prestações, não é correto você comparar isso apenas com comprar o carro à vista. Você tem que comparar comprando o carro à vista e guardando mensalmente esse mesmo valor por 48 parcelas. Ainda assim a conta vai te surpreender no final. Segue só. Bom, a gente já fez as contas e você sabe que no caso de investir o dinheiro e financiar o carro, no final dos 48 meses o cliente vai ter o quê? O carro quitado e mais R$ 80.611. Esse é o patrimônio dele. Agora, se o cliente optar por comprar o carro à vista e mês a mês ele vai investir o mesmo valor da prestação, os 1.468. Aqui a gente vai considerar uma taxa, uma remuneração do investimento um pouquinho menor, 0,8%. Por quê? Porque aqui você não tem aquele montante inicial dos 50 mil reais. Então as financeiras não vão te oferecer a mesma condição, certo? Essa é uma conta mais realista. Sendo assim, no final dos 48 meses, guardando a mesma parcela todo mês, no final você terá um valor de R$ 85.537 e, claro, o carro quitado. Ou seja, na realidade, você comprando o carro à vista e guardando o mesmo valor de parcela, que seria o financiamento todos os meses por 48 meses, no final você vai ter aqui um ganho de R$ 4.925,77 comprando à vista. Mas então por que os ricos sempre compram ou quase sempre compram financiado? Isso acontece porque quanto mais dinheiro a pessoa tem investido, melhor os juros que ela consegue negociar para a sua aplicação. Por exemplo, imagine uma aplicação de R$ 1 milhão. A pessoa vai verificar qual financeira oferece a melhor taxa. Pode ser que alguma financeira vai oferecer para ela 1,5%, ou até mais, porque esse dinheiro na mão da financeira vai render um juro muito superior para eles. Então, quanto mais dinheiro você tem investido, melhor a taxa que você pega. Isso sem contar as inúmeras outras possibilidades de investimento que tem uma rentabilidade muito melhor. E também a maioria das pessoas que são ricas são também empresários, conseguem investir nas suas empresas e ter um retorno muito melhor sobre o capital investido. É aquela história, dinheiro chama dinheiro. E ao mesmo tempo, quanto melhor o crédito da pessoa, quanto mais movimentação financeira a pessoa tem, menor os juros de financiamento que essa pessoa consegue. Então ele não vai pagar um juro de 1,5% no financiamento. Ele vai pagar
1,2%, 1% ou até menos. Ou seja, eles ganham dos dois lados. E você que é vendedor, você que é corretor, reparou como ficou muito próximo o cálculo ali nas duas opções? E isso que a gente está considerando aqui um financiamento de automóvel com uma taxa de 1,5%, que é uma taxa mediana. Às vezes o cliente consegue uma taxa muito melhor, sem contar em carro 0 km, que tem taxas subsidiadas, taxas abaixo do 1% até taxa zero. E se a gente for levar para financiamento de imóveis, então a taxa é bem inferior ao de carros. Então, o que eu peço para você, gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos vendedores, compartilhe com seus amigos corretores de imóveis, para a gente fazer o conteúdo chegar a mais pessoas. Mas antes de me despedir, eu quero saber de você, qual que é a sua opção pessoal? Porque algumas pessoas não gostam de fazer dívida. Você prefere comprar à vista ou investir o seu dinheiro? Deixa aí nos comentários, pessoal. Muito obrigado pela companhia de sempre. Se você gostou desse conteúdo, quer que eu faça mais vídeos com técnicas de vendas, técnicas de negociação profissionais, diz aí nos comentários que tipos de conteúdo você gostaria de assistir aqui no canal. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima!